pelo Espírito de Emmanuel. Varonilmente, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Paulo, Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé, ante a tempestade, portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrepender-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime, todavia o erro impensado é ensinamento valioso sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Isso aí, fortaleza, né? Temos que ser fortes nos embates da vida, confiança em Deus, né? Entregar. Então, gente, vamos levar nossos pensamentos ao nosso Pai de amor e misericórdia e agradecer sempre, Senhor. Agradecer por esse momento, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, reunidos, Senhor, em teu nome, Senhor, mais uma vez, junto a ti, a toda essa espiritualidade amiga que aqui se encontra. E agradecer, Pai, agradecer por tudo, Senhor, pela vida em si, por todas as coisas maravilhosas que ela traz, até as dificuldades que nos fazem crescer, nos tornarmos melhores. Agradecer por esse momento de luz, por essa irmã que aqui se encontra, que ela possa, Pai, ser incluída por ti, por nos trazer aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Muito obrigada, Pai. Permaneça conosco, agora e sempre. Obrigada, gente. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite. Boa noite, né? Todos sejam muito bem-vindos. Tá tudo bem? Faz tempo que eu não venho aqui, né? Desde 2023. Desde o ano passado. Desde o ano passado, né? Ai, meu Deus, estou devendo muito. Mas hoje a gente vem trazer aqui uma coisa bem legal, porque eu participei do 7º Seu lá em Uberlândia, né? Que é um encontro que tem anualmente, promovido pela Rádio Fraternidade. E nós lá estivemos, e o tema era esse. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, né? Então, a gente
falei, então vai ser esse tema, porque já estava imersa nesse conteúdo, e um conteúdo muito forte e muito ligado a Jesus, porque a gente esquece que a doutrina dos Espíritos é uma reminiscência dos princípios de Jesus, e a gente esquece disso. Toda a trajetória desse Espírito puro que veio para a Terra foi todo ele feito em formas mediúnicas. Ele fez curas que ninguém entendia, ele levantou os caídos, ele curou o paralítico, a filha de Jairo, que já estava morta há alguns dias, Lázaro, enfim, trabalhando com todas essas energias, essa magnetização. Então nós achamos por bem falar daqueles que ele escolheu. Ele escolheu pessoas iguais a mim, iguais a você, iguais a todos nós. Pessoas com muitos defeitos. Pessoas que estavam ainda calejando, orejando na vida com as suas cismas, com as suas encrencas, né? Com a sua intemperança, com o seu egoísmo, e ele escolhe muitos desses. Ele vai escolher um colhedor de impostos, e para o judeu, o colhedor de impostos é um traidor dos judeus, que ele entrega o judeu para o romano, dizendo que ele tinha que pagar não 10, mas 100, enfim, eles acham que isso é uma traição. Ele escolhe Simão Zelote, que é um radical, religioso radical, leva até a morte. Eles são treinados para a morte, né? Enfim, então a doutrina espírita vai trazer para a gente essas coisas. Posso ficar mais aqui? Para você fica bom? Não tem problema? Eu coloquei umas anotações aqui para que eu não me perca no meu roteiro, né? Então, vocês veem que tudo foi planejado. Foi planejado. No 7º selo de 2024, e também baseei em outro livro, que é este livro aqui da minha querida amiga Denise Lino, por Divaldo Franco, com a psicografia da dona Amélia Rodrigues, e ela traz também um Novo Testamento, humano mais do que humano, falando de Pedro, a transformação moral de Pedro. É muito interessante porque muito pouco a gente sabe sobre a vida da infância dele, muito pouco a gente sabe da sua juventude, mas a gente vai saber muito dele enquanto ele anda com Jesus. Então, ele é o preferido de Jesus. Muitos falam do dileto, do discípulo dileto de Jesus, né? Então, toda essa questão a gente vai, então, trazendo aqui um pouquinho, mas muitas coisas a gente não faz. A doutrina espírita é uma doutrina de letrados, de pessoas que leem bastante. São pessoas que estão ligadas muito à literatura, então a gente busca muito, procura muito, né? Mas a gente pouco fala das pessoas, a gente pouco fala dos biógrafos, né? Das pessoas, são poucas pessoas falam. Por exemplo, a doutora Marlene Nobre, vocês conhecem ela? Sabem quem é? Pois é, ela fundou a AME no Brasil, Associação Médica Espírita do Brasil, né? Vocês conhecem o Vantuil? Como é que é o nome dele completo? Vantuil. Eu anotei aqui para saber, para falar.
Vai ver, em Minópolis eu vi uma palestra dela lá ali na Rua Passos. Isso, ela veio aqui, ela esteve, eu a conheci Uma lá. palestra domingo foi lá. Eu também conheci ela lá. Uma pessoa dinâmica, extremamente dinâmica, procurando sempre, não, vamos fazer, vamos, porque o espírito é imortal. O espírito é imortal. O espírito, nós somos todos, né, pessoas que estamos na matéria por uma consequência da reencarnação. A reencarnação tem um objetivo certo, segundo, para cada um de nós, né? Não é uma honra ter conhecido a doutora Marlene. Tem outras pessoas fantásticas que trabalham nesse movimento espírita, né? Nós estamos reunidos através da fé, reunidos em pequenas, vai partindo dentro dos estados. Nos estados nós temos reunido, e nos reunidos nós temos as instituições que são ligadas a algum conselho. Nós somos ligados, nosso lar, ao conselho do 17º. Então, é toda uma organização com milhares de pessoas trabalhando em prol desta doutrina, desta divulgação. Não só isso, mas levar o conhecimento dos espíritos a quantos a gente puder, de todas as formas que a gente puder, né? Então, não sei se eu faço aqui ou se eu faço não. Da maneira que você achar melhor. Se eu descobrir, né? Como é que é? Ah, agora foi. Vou. Você prefere aí, que para você fica mais Acho fácil? que é melhor. Só vou usar aí como eu fazer isso. Tá bom. Então, a doutrina espírita, né? Ela vem assim, nesse conjunto de perguntas. A doutrina espírita nasceu mediante perguntas. Então, ela vai tratar, né, de perguntas. O que é Deus? É a primeira pergunta que Kardec faz. Né? O que é Deus? Né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Muito interessante isso. E traz também uma promessa de Jesus. Jesus prometeu que nos enviaria um consolador para que ficasse conosco até o fim do tempo. E isso é a própria doutrina espírita, que através do Espírito de verdade, esse Espírito tem uma pleia de outros Espíritos que está junto, fazendo também este trabalho do lado de lá. Nós do lado de cá e eles do lado de lá. E a gente junto fazemos o trabalho. Temos aqui, está todo mundo ainda no recesso, né? Mas temos aqui evangelização, que eu já vi no jornalzinho. Temos aqui a sopa, temos aqui campanha de quilo. Damos assistência e atendimento fraterno a todo aquele que adentra aquela porta. Sempre existem equipes preparadas para esse canal, para fazer este trabalho. E são pessoas amorosíssimas, anônimas. Não são nenhum showman, não são ninguém. São pessoas que dão amor uns aos outros. Estão fazendo o que Jesus nos pede. Foi a primeira coisa que ele trouxe. O reino dos céus é para todos nós. E ele deve nascer no coração. Ele deve nascer no amor. Então, são perguntas que a gente precisa fazer com a gente, né? Então, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, segundo o nosso tema.
que elas possam pastar, para que elas possam andar, possam se alimentar. E quando nascem os pequenos, as pequenas ovelhas, as pequenas cabras, ele coloca ela em volta do seu pescoço e dorme com ela. Fica lá meses, até que aquela ovelha dá comida a ela aqui em sua mão, até que aquela ovelha se acostume com a voz dele, pastor. Né? Então, Jesus nos chama pelo nome. Porque, então, todas as metáforas ali de Jesus estão ligadas muito aos pastores daquela época. Está ligada aos pescadores, ao peixe. Está ligada a todas essas questões das pessoas da época. Eram vilarejos, não eram cidades como nós temos aqui. Barulhento, luz de noite, luz de dia, não é? Barulhos, cidades que não dormem, né? Um sai para trabalhar, o outro está chegando, e vai nesse canal, né? Então, é muito interessante. E o Evangelho de Jesus está dividido, né? Kardec dividiu, né? Trazendo esse. Primeiro era assim: imitação do Evangelho. Foi o primeiro nome que Kardec resolveu colocar. E depois ele colocou que era o Evangelho segundo o Espiritismo, que ficava melhor. Então ele vai falar dos atos comuns da vida de Cristo, ele vai falar dos milagres, ele vai falar das predições, porque Cristo falou para o próprio Pedro: olha, você vai me negar 3 vezes. Ele jamais, não, que isso, não vou não. Eu estou com o Senhor até a morte. Se o Senhor for morrer, eu vou morrer junto com o Senhor. Então é verdade que quando vieram pegar Jesus lá no Getsemane, né, ele vê aquele monte de pessoas vindo, ele pega a faquinha dele lá, corre na frente e corta a orelha de Malco, que era um serviçal do sumo sacerdote. Para quê? Jesus fala: Pedro, para! Porque não é para isso que eu vim aqui. Eles prenderam todo mundo, prenderam todos que estavam ali. E ele falou: não é a mim que vocês querem? Jesus bota a mão na orelha do mal, a orelha fica novamente perfeita e olha para Pedro: não faça mais isso. Foi a última coisa que ele falou com Pedro: embanhe a sua faca, a sua espada. E depois ocorreu todas aquelas coisas com Jesus. Jesus foi levado ao Sinédrio, ele foi questionado, mas ele não foi acusado. Ele foi questionado que ele não deveria fazer aquilo. Como é que ele fazia milagres no sábado? Jesus falou: o sábado foi feito para o homem, não. Ao contrário, o homem foi feito para o sábado. E foi um monte de coisas que aconteceram. Jesus foi executado. Foi executado lá, levou lá para os comandos, Pilatos lavou as mãos, não acusando ele, e jogou para o público: olha só, o que vocês querem que eu mande para crucificação? O ladrão ou esse outro aqui que eu nem sei quem é? Esse que não sei quem é. Somos nós, ainda criaturas ligadas à política, ligados às coisas da matéria, sem nos percebermos como apenas viajantes dessa matéria. Estamos aqui para aprendermos, para andarmos. Você nota então que a questão do apacentar é pastoreio. E Jesus foi um grande pastor, pastor de almas, né? E a doutrina espírita vai nos perguntar: de onde a gente vem? O que a gente faz aqui? Né? Para onde é que a
vai, né? Então a doutrina o Espírito de verdade, então é aquele que adverte a todos nós, né? Jesus está cumprindo essa promessa de trazer para a gente aqui esse mundo, né? Então vamos observar as leis, vamos observar que existem leis equânimes, leis perfeitas que Deus tem para todas as pessoas. Portanto, Jesus chamou aos mais simples, aos estupiados, ele chamou um ladrão, chamou um coxo, né? Um dos seus colaboradores era coxo, mas era excelente na fala. Todos nós temos qualificações, né? Todos nós somos qualificados para o trabalho com Cristo. Será que a gente ainda não descobriu isso? Que a gente pode trabalhar com Cristo? Será que a gente ainda não descobriu a bondade que existe na gente, mesmo nos nossos defeitos? Pisou no meu pé, peraí, né? Vou descer a minha xícara aqui, não é isso? Muitas vezes acontece. Mas na medida que a gente vai trabalhando, a gente vai conseguindo entender. Então a doutrina baseia na concordância entre a revelação dos Espíritos, oferecendo uma autoridade sólida que a gente compreenda os ensinamentos morais e espirituais. Então, aqueles que vão fazer com que a gente mude, que a gente ande, caminhe, né? Então Deus preexiste. Deus é a inteligência suprema, é a causa de todas as coisas. E quis Ele fazer com que nós, homens e mulheres, estivéssemos na Terra. E para vocês terem uma ideia quem é Jesus, a Terra tem 4 bilhões e 500 anos. Bilhões de anos. 4 bilhões e 500 mil anos de existência. Jesus já existia. E tal é a envergadura dele que Deus pede a ele que administre essa bola de fogo, meu amigo. Ele, sim, senhor. Então, a própria geologia está nos dizendo da idade da Terra. A biologia, a ciência, vai dizendo das transformações que a gente passa sempre. Mas a transformação, a mudança faz parte do nosso viver. Não, eu sou assim, continuo assim, vou viver assim. Ai, meu Deus, que coisa de Gabriela é essa, né? Poxa vida, por que? Igual a música fala, né? Eu nasci assim, e você sempre assim. Por que isso? Se a mudança faz parte do nosso existir. Né? Então, temos que andar e caminhar. Os Espíritos do Senhor, olha a mensagem, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre a terra, sobre a face da terra, semelhante às estrelas cadentes, e vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Jesus é um desses. Opa, já mandei todo mundo aí, Léo San, né? Tem um monte de gente que já fez muita coisa, né? Grande, Madre Teresa de Calcutá, muita gente já fez muita coisa, mas ele falou, não, eu também tenho que, estou também sujeito a esta lei de encarnação. Então eu tenho que ir lá no planetinha para falar com meus irmãos. E aí eles falam, eu quero esse pessoal que ri bastante, eu quero esse pessoal mais simples, esse pessoal que fica muito mais centrado no que está fazendo e ainda não descobriram aquela coisa bacana dentro de si, que é a luz de Deus. Ele fala para a gente, brilhe a vossa luz. E a gente ainda continua sendo aquele simples, que eu sou tímido, não vou fazer. Vamos, nós podemos trabalhar, nós podemos ir para frente, nós podemos ainda fazer alguma coisa.
agora não serve, mas 7 vezes, tá? Coisinha que a gente faz. E lá vai ele dizendo das muitas coisas, né, que estão ali nesse nosso processo. A gente só vai aparecer na Terra lá para 200.000 anos. Dos 4 bilhões, nos 200.000 a gente aparece na Terra. O Homo sapiens, como diz na biologia, né? Crânios ainda pequenos, um pouco raciocínio, e a gente vai aumentando o nosso conhecimento, né? E não só isso, nós descobrimos que podemos amar. Olha que coisa bacana. Podemos amar o próximo como a nós mesmos. Então Jesus vem falar: banhe as suas espadas, elas não servem para nada. O melhor é o amor, o melhor é a concórdia. Se você tem alguma coisa como o seu inimigo, deixa a sua oferta lá para os santos, para o que for, e vai se reconciliar com ele primeiro, antes da oferta a Deus. Então Jesus vem falando essas coisas para a gente. E aí ele encontra uma certa manhã, passando lá ele começa em Cafarnaum a sua pregação. Jesus começa em Cafarnaum. André, que é irmão de Pedro, foi discípulo de João o Batista. João Batista foi primo de Jesus. Família excelente, né? Uma família abençoada. Com uma mãe chamada Maria. É outro santo, viu? É outra que tinha amor às coisas de Deus. Com muita seriedade, falava de Deus na sua casa. Quantos aqui fazem culto do Evangelho do Lar? Não é? Então, essas coisas são pequenas coisas que a gente pode colocar e introduzir na nossa vida para melhorar a nossa comunicação com Deus, né? Mas eu trouxe aqui algumas referências do Pedro no Novo Testamento. O encontro de Pedro com Jesus, a cura da febre da sua sogra, também foi um momento bem interessante, né? Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. E quem entra na casa de alguém é porque é alguém que já tem convívio, né? Você não vai abrir a sua porta para um estranho. Então, isso significa que André provavelmente ficou seguindo o mestre, porque quando o mestre foi batizado por João, João falou: segue ele é o Cordeiro de Deus, vá com ele. E André foi, passou um dia com ele, ele fez algumas curas e ele falou coisas que ninguém havia falado. Deveria amar o outro como a si mesmo. Era uma coisa revolucionária. E Jesus fala: eu não venho aqui para destruir a lei, eu venho para cumpri-la. Ou seja, ele vai fazer uma transformação na pessoa. E aí, o que o judeu achou? Que Jesus iria fazer uma revolta e não uma revolução. Que é diferente. É bem diferente uma revolta. A revolta eu vou pegar, né? Vou pegar na faca, vou dar tiro no vizinho, enfim, né? Vou promover uma guerra que ele não veio. Ele veio fazer uma revolução em nós todos, e faz até hoje. Quantos de nós ouvimos só a palavra de Jesus e essas palavras nos consolam? Puxa vida, o reino do céu é para todos. Caramba, maravilha, que bom. Está sendo assim? Sim, esquisito? Para você também. Pedro anda sobre as águas. É uma das passagens que eu mais gosto, porque Jesus tinha que provar para aqueles que ali estavam que ele é o mestre. Então ele anda sobre as águas, estão lá no barco, lá no meio do mar da Galileia, e ele anda sobre as águas até chegar próximo ao barco.
passinhos. Quando ele viu o vento tocando a sua pele, longe do barco, ele foi caindo. Senhor, me socorre, pelo amor de Deus dele. O homem de pouca fé, venha comigo. E botou ele dentro do barco, e entrou no barco, e a história é muito bonita. Pedro pede explicações das parábolas, porque Pedro era uma pessoa muito simples. Então ele não sabia o que estava falando. E ele queria saber. Senhor, você não acha que isso está errado, não? O que você está falando? E ele, não, Pedro, vou te explicar. Ele explicava as parábolas para ele, né? Não só para ele, mas como aquele colegiado que estava ali com ele. Pedro reconhece Jesus como Cristo. Ele fala, quem? Jesus pergunta, quem? Que dizes que sou eu? E ele fala, de pronto, tu és o Cristo de Deus. E ele fala, falaste bem, Pedro, mas não foi você que falou, foi Deus que te deu essa informação. Então, a mediunidade de Pedro já se desenvolvia ali nessas situações, né? Então, o que conta sobre ele está baseado então, na concordância entre as revelações dos Espíritos. Está de acordo. Então, ele era humano, ele era um ser humano, mais do que humano, né? Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala uma narrativa bíblica, nos coloca que num colar de pérola, cada qual tem um valor específico e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se à determinada situação do espírito na estrada da vida. Ou seja, em cada situação, todos nós somos que nem um colar de pedra. Temos as nossas capacidades e habilidades específicas, não é isso? Acalmem-se, garotos. Tudo vai dar certo, deixa eu Então, eu tenho aí uma imagem, não sei se vocês têm a TV fechada, mas está passando uma série que eu acho que eu posso recomendar. Chama-se Chosen, os escolhidos. Então vai falar de Jesus com aqueles os quais ele vai trabalhar até essa série vai até o sermão profético. E é muito interessante. E todos são humanos, todos ali são como eu, como você. A gente às vezes, como você não. Não faz isso aqui. Tem aquelas discussões ali e a gente então se vê muitas vezes naquela situação, né? Então são humanos, todos nós somos humanos e eles foram humanos também, né? Então Jesus, quando ele fala para Jesus não ir para Jerusalém, e Jesus fala para ele, sai daí, Satanás, para de falar essas coisas. Era a mediunidade, era ele sendo obsediado porque ele não queria que Jesus fosse. Como dentro dele ele pensava, eu tenho que proteger Jesus, porque Jesus é o mestre, é o Messias. Então ele tudo queria fazer para que Jesus não sofresse, não tivesse algum aborrecimento, né? Mas eles estavam numa situação ali de pouca comida, no andarilho, né? De lá para cá. Então, Jesus vai respondendo a Pedro, vai colocando ele aí no caminho. Ele fala, Pedro, vamos comigo, você, Tiago e João, vamos ali comigo ali no Tabor. O Tabor é um monte onde há ali três, hoje, né, foi representada numa igreja as três tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jeremias. Não, esqueci, gente. São três tendas para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento. E Pedro fala para Jesus assim, vamos aqui então fazer uma tenda
relógio no suave, ó. Ai, socorro, segura lá aquele negócio vazio, né? Então, há uma rogativa de Pedro, né? Então Pedro vai negá-lo, né? Ele era algo confuso, arrancado das pequenezas materiais para ser essa atitude do Espírito. Um homem culto, simples, não era totalmente espírito ignorante. Quando no chamamento para ele seguir a Jesus, ele descobre essa sua parte de né? E aí vai acontecer todas aquelas coisas. Mas quando Jesus então se encarna, 40 dias depois ele aparece para eles e aí vai conversar com eles. Ele fala: gente, eu estou morrendo de fome. Jesus fala: estou com fome, porque ele estava materializado. Ele estava materializado para provar a eles: vocês podem tocar. Eles tocaram. Ele estava materializado. Então são cenas muito interessantes. E ele chama Pedro. Então foi a primeira vez que ele foi falar com Pedro, depois de que ele falou para Pedro: para com esse negócio dessa faca aí nos outros. Então, tu me amas, Simão, tu que é pedras, tu que é Cefas, tu que é essa pessoa, parece até cabeça dura. Esses somos nós, os cabeças duras, né? E ele fala: tu é filho de Jonas e vai ser chamado de Cefas, né? Então, é a hora que ele pergunta a ele se a gente vai aonde, né? Você não vai querer ir comigo, né? Quantas vezes a gente serve ídolos fabricados pela mídia, pelo cinema? Quantas vezes os seguidores de uma imagem peregrina? Quantos seguidores de determinados líderes religiosos? Quantos são seguidores de Jesus que nem sequer sabem ler, mas sentem por ele atraído a partir das histórias que eles ouvem? Então vamos falar mais desse Jesus. Vamos tentar, dentro das nossas casas espíritas, trabalhar mais com Jesus, trabalhar por Jesus, trazendo essas questões. Diz que Pedro, até depois que ele se reconhece, ele se restabelece com a lei, ele ficou meio esquisito. Mas a leitura inicial do Fonte Viva é o próprio Pedro, porque ele ficou chateado, ele ficou magoado, ele ficou uma culpa danada. E ele vai falar que não, eu tenho que sair disso, porque eu preciso me restabelecer com esse meu amigo, porque ele mora no meu coração, a minha vida é dele. E aí acontecem coisas maravilhosas. Pedro anda, Pedro vai com muita fidelidade, zelo, né? E com a finalidade então da encarnação, senão a transformação desse ser melhor, né? É a oportunidade que todos nós estamos tendo para nos melhorarmos, né? Jesus vai a Jerusalém, já falei de Jerusalém, o soerguimento de Pedro, que é esses 40 dias, né? E Pedro vai falar: tu me amas, Pedro, tu me amas. E ele vai falar: sim, mas o Senhor sabe o que é ser. Pedro, não, eu amo o Senhor. Então vai, cuida daqueles que estão, constrói a minha casa dentro do coração de cada um. É isso que ele está falando. Tem uma música linda, que eu te farei, vem que eu vou fazer de você um pescador de homens, que é do Tim Vanessa, do Tim e do Gladson, mas quem canta é a irmã dele, a Vanessa. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás Cefas pedra, e onde a agonia do vazio entra, frutificará a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já presente tuas chagas, eu, Tiago e João, ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir. Um soldado que te traz voz de prisão.
atemorizada, balindo negação. Volvo à vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei aonde você não quer ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em Mas vamos botar música. Vamos botar música. Dá? Vamos botar? Não sei se Vamos dá. Eu botar. preferi falar a poesia por causa do tempo, né? Nós temos um compromisso com o tempo, né? De internet, o tempo é rápido, né? Mas ele vai falar: tu que és rocha, constrói a minha casa, o coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Tanto é que ele vai lá em Roma, ele falou: não, bota ele de cabeça para baixo, pelo menos. Eles não colocaram ele de cabeça para baixo, colocaram ele no X. Porque eles não conseguiram, mesmo um homem grande, não, eles não conseguiram. Eles colocaram ele no X, assim, não conseguiram ele de cabeça para baixo, colocaram ele no X. Né? Então, se depois do mestre, martírio são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontaram para os céus. Então, se nós temos vicissitudes e sofremos, não tem problema, vamos resolver. Passará, tudo vai passar. Então, o que importa para todos nós é a trajetória para nos melhorarmos, é a reencarnação. É esta a oportunidade, não é depois, não é antes, mas é agora. É nesse momento que nós estamos vivendo. Ah, mas está tão difícil, parece até que o mundo está de cabeça para baixo. Não está. O mundo está girando bonitinho, direitinho. Né? Ele parece até que está girando mais depressa. Parece que as noites são mais curtas e os dias são mais compridos, tem mais luz, enfim, a ciência explica. Nós estamos em mudança. O planeta está girando numa elipse. Então estamos ficando mais próximos do Sol, mas isso vai passar também. Logo, logo nós vamos sair e voltar novamente à normalidade. Então vamos acreditar em Deus. Deus tudo sabe. Deus está conosco. Não percamos a nossa fé, né? Usemos e abusemos dos ensinos de Jesus. Muita paz em cada lar. Me desculpe, acho que passei. Depois a gente bota a música da... Eu queria fazer um convite. Minha gente, esqueci do convite. Convite, minha gente. Olha só, nós fazemos um trabalhozinho no carnaval lá na nossa casa, e aí eu vou convidar vocês, todos os dias de carnaval, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, de 17 às 18 horas. Nós vamos usar o mesmo tema da comédia do ENEF, que é viver num mundo diverso, trilhando os caminhos do Cristo. Então todos vocês estão convidados, serão muito bem-vindos, tá bom? Beijo e paz em cada lado, tá bem? Nossa casa é o lar de José, né? É o pai. Obrigada, Miriam. Agradeço. Muito bom, né? A hora que a Miriam coloca aí, né, essa simples pergunta, né? Pedro, tu me ama, se a gente trocar o nome e falar Cida, né? Tu me amas, Jeane, tu me amas, né? Que como? Até que ponto, né? Até onde eu vou? Até onde eu posso? Até onde eu consigo ir? É bem desafiador a palestra para a gente pensar, refletir lá para cá, né? Pensar esse amor que a gente diz, né? Eu amo Jesus, mas até que ponto a gente cede tudo? Né? E não, então Mas está precisando de roupa. Pode tirar a roupa do armário, pode trazer. tudo, né? É que o que acontece
debate que vai ser o filme O Nosso Lar, mas o Nosso Lar 1. Por quê? Porque agora está todo mundo indo no cinema. Quem não foi, vá. Quem não deu tempo de assistir, assista. Você aí que não deu tempo de assistir, aí vai lá para ver o Nosso Lar, hein? Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Vocês não vão se arrepender. Tem uma mensagem, por ter esse nome, né? Os Mensageiros, tem uma mensagem importantíssima, né? E aí, aqui no nosso lar, é muito nosso lar, gente. E aqui no nosso lar, no Grupo Espírita Nosso Lar, na terça-feira, nós vamos passar o filme Nosso Lar, que aí, para quem já tem um tempo, que já viu, vai fazer um link do que aconteceu antes e agora no Nosso Lar 2 com Os Mensageiros. Também fica a dica de por que não ler o livro, né? O livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, Os Mensageiros, que vai ter o quê? A história completa, porque é claro, o filme, como todo mundo sabe, é uma obra, e sendo uma obra aberta, tem uma parte lúdica, claro, que a gente fala sobre a doutrina espírita, mas existe também a parte lúdica, né? A parte que é para os efeitos especiais, para chamar a atenção do público. Então, nada como importante nós lermos a obra, até mesmo para a gente prestar atenção. Será que aquilo que passou no filme realmente está aqui no livro? É verdade? Está certo? Então, tirar, né, a prova dos 9. Como já foi falado, toda terça-feira nós temos nossa palestra às 2h30 da tarde, 7h30 da noite. Estudo, quarta-feira à tarde. Agora nós temos um estudo novo, quarta-feira, através do WhatsApp, que nós estamos fazendo em 2 obras, né? Uma quarta-feira é o Livro dos Espíritos, a outra quarta-feira é a Gênesis. Mas ainda estamos no início, dá tempo de a gente participar, quem quiser. Toda quarta-feira nós colocamos no Instagram um link para quem quiser acessar o grupo do WhatsApp e participar do grupo de estudos. E quinta-feira à noite, às 19h30, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a casa está tendo estudo de 3 obras atualmente, tá? Toda terça-feira também, às 7h da noite, nós temos o trabalho da irradiação, às 7h da noite. Então, se por acaso alguém precisar colocar o nome de algum parente, ou o seu próprio nome, a pessoa que esteja precisando, é só entrar em contato conosco, tanto pelo direct ou então entrar em contato pelo WhatsApp, telefone, que a gente faz a irradiação. Mas, muito importante, que às 7h da noite, a pessoa que colocou o nomezinho esteja também em vibração junto, esteja também fazendo a sua prece, ok? E importantíssimo, e que a gente não pode deixar de dizer, nossa campanha dos alimentos, campanha do clima, que é uma campanha permanente, o ano inteiro, de janeiro a janeiro, tá? Aqui, ó, no nosso informativo, nós temos aqui, ó, a listinha dos alimentos, que a gente também divulga aí no Instagram, no Facebook, e aí quem puder fazer a doação de uma cesta ou de alguns alimentos, é só entrar em contato conosco, tá bom? Então é isso. Esse é o nosso fevereiro, tá? Esse é do carnaval no Lar José. exatamente. E no período do carnaval, não só o Lar José, como a Miriam falou, vai ter o trabalho, aqui no dia 13 vai ter o Sim, muitas outras casas espíritas vão ter muitos outros trabalhos. Quem não puder, porque no Lar José é presencial, quem não puder ir presencial, tiver que ser de casa, pela internet, pelas redes sociais, vocês vão achar vários centros espíritas, várias casas espíritas com vários trabalhos nesse período.
pela sua mensagem, pelo seu ensinamento, pelo ensinamento do amor, que possamos, querido e amado Mestre, possamos estarmos